o IBRAC nos deu esse desafio de ser última conversa antes do almoço. A gente promete ser rápida e não entediar ninguém, mas é uma conversa importante e que nos é cara a todos nós, mulheres e homens. Né? Então, secretária, muito obrigada por aceitar o convite da Débora. Obrigada, Débora, por propor. Nós começamos essa conversa já no contexto da Women Inside Trade, que nós convidamos a todos aqui para conhecer, que é a rede que reúne as mulheres especializadas em comércio internacional. Tivemos um primeiro encontro em Brasília com a ministra Simone Tebet, por ocasião do aniversário de 5 anos da Women Inside Trade, e ali nós conversamos sobre as políticas públicas que o Ministério do Planejamento estava pensando, desenhando para esses próximos 4 anos. E nos chamou muita atenção nessa conversa que uma das afirmações da ministra foi: nós perguntamos, nós, né, do comércio internacional, a nossa pergunta sempre é: quais são as políticas públicas para a implementação de medidas concretas para a inserção da mulher na economia e para atingir a equidade de gênero na economia, né? E a ministra falou: antes da gente pensar em inserir a mulher na economia, que, claro, a gente sempre pensa, né, são medidas transversais, mas a gente, primeiro, a mulher precisa estar viva. Para a mulher ser inserida na economia, a mulher brasileira, primeiro, precisa estar viva. Então, no PPA, e aí a secretária vai contar para a gente como que o Ministério do Planejamento está encarando as bases da equidade de gênero, desde enfrentar o feminicídio, que no Brasil existe um feminicídio a cada 6 horas, foi o dado de 2022, segundo o Fórum Global de Segurança Pública, até alcançar essas metas de autonomia financeira da mulher, para que seja também uma das medidas de redução da violência doméstica. Então, secretária, obrigada novamente. Eu passo a palavra para ter, primeiro, uma visão geral, né, sobre o PPA e como que o planejamento está vendo essa questão. Muito obrigada, Carla. Bom dia a todos e todas. O desafio de falar na hora do almoço é trazer 60 slides, que aí todo mundo fica feliz. Brincando, são 6 slides, mais ou menos. Obrigada ao IBRAC pelo convite, obrigada por poder falar sobre essa temática. Eu agradeço a vocês, a minha colega Renata, minha amiga, secretária de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento do Ministério, que é uma Woman Inside Trade. Eu sou uma mulher de finanças públicas e planejamento, então é outra trajetória. Mas justamente porque estou nessa trajetória de olhar um pouco para o planejamento governamental, quis trazer um pouco aqui, respondendo esse questionamento, né, esse desafio da Carla, o que é que o governo está pensando, o que o governo está fazendo em relação a gênero. E eu acho que a gente está caminhando um passo bem acelerado na direção de boas práticas internacionais. É muito importante a gente ter diagnósticos. A gente não faz nada, nem no privado, nem no público, se você não tem um ponto de partida. Qual é a situação atual? O que a gente vai fazer para mudar essa situação? Então, a gente precisa ter bons diagnósticos e a gente precisa ter uma visão estratégica para resolver esses problemas. Eu não sei, porque é um pouco do que a gente está mandando. Semana que vem, dia 31, é o prazo constitucional para a gente caminhar o PPA. Todo mundo aqui sabe o que é o PPA? Eu acho que todo mundo já ouviu falar. O PPA é a lei, vamos dizer, a Constituição do ciclo orçamentário, né? Ela é o planejamento de médio prazo, ela é a nossa lei, o plano plurianual, que faz o planejamento de 4 anos. A gente tem, além do PPA, as LDOs, que dão as diretrizes para o orçamento, e as leis orçamentárias anuais. Mas os orçamentos, eles só funcionam se conectados aos programas que são desenhados nessa lei, que é a lei do PPA, e que ficou muito, né, na última década ficou muito à parte. A gente está encaminhando semana que vem, dia 30, a gente deve fazer essa entrega ao Congresso. E para fazer esse planejamento, a gente fez algumas escolhas. Uma delas foi fortalecer a dimensão estratégica, que era algo que normalmente não se fazia.
os planejamentos de médio prazo no Brasil. A gente costumava entrar direto na parte tática, né, são os programas diretamente, e a macro-orçamentação. E por que isso? Porque não adianta você gastar 5 trilhões, que é mais ou menos o valor anual do orçamento brasileiro, 5 trilhões, metade disso é dívida, encargo, da outra metade que fica, praticamente metade é previdência, então a gente tem mais ou menos aí 1 trilhão e 100, 1 trilhão e 200 de orçamento. Em 4 anos, são quase 5 trilhões. Não adianta você fazer uma alocação de gasto, de despesa, sem saber para que isso está contribuindo. Então, olhar para a estratégia, desenhar uma visão de futuro, desenhar os objetivos estratégicos, eixos, tudo isso que você já conhece de planejamento estratégico, quem já trabalhou com isso, ou trabalha numa empresa, numa organização que valoriza o planejamento, isso dá estrutura para onde é que você vai fazer uma alocação. E ajuda a fazer essa melhor alocação, ajuda a fazer também, posteriormente, melhores avaliações de se os objetivos estão ou não sendo cumpridos. É engraçado a gente falar de avaliação de política pública, spending review, a gente fala muito, mas você não faz spending review se você não tem uma estrutura de elaboração clara, com atributos claros para poder avaliar. Então, a avaliação depende muito de elaboração, do ponto de vista de política pública, né? E por que eu estou mostrando isso? Do lado direito ali, a gente tem todo o sistema de participação, que foi feito em 2 meses, mas do lado esquerdo aqui, a gente tem o que foram definidas como agendas prioritárias e agendas transversais. E mulheres, gênero, foi escolhido como agenda transversal. A gente tem 6 agendas prioritárias, que vieram uma parte de participação social, outras são de núcleo de governo, entre elas o que foi bastante comentado hoje aqui, combate ao desmatamento, enfrentamento à mudança climática. Enfrentamento à mudança climática foi o programa mais votado na plataforma digital, foram mais de 1,5 milhão de votos, e foi a medida o programa mais votado. A neoindustrialização está aqui, vocês falaram bastante hoje disso também. Agora, agendas transversais, o que é uma agenda transversal? É aquela que você não olha setorialmente ou multissetorialmente, você não olha em 2, 3 ministérios, órgãos ou setores. Você olha em todas as políticas. Então, a gente selecionou, isso é a primeira vez que é feito no planejamento também, uma escolha de transversalidades. E o que isso significa na prática? Isso significa que em todo o plano tem 88 programas, está aqui embaixo, cada programa contribui para um objetivo estratégico, então ele está tendo que, né, alcançar, ou contribuir para para a gente alcançar essa visão de futuro. Nesses 88 programas, a gente tem 464 objetivos específicos, indicadores e metas, e a gente tem mais de 2.000 entregas com indicadores e metas. Todo esse modelo lógico foi desenvolvido com o apoio do IPEA, do IBGE, do BID, CAF, né, nossos parceiros técnicos, Macroplanos ajudou também, para que a gente chegasse a um plano geral, mas onde a gente possa enxergar as mulheres nesse plano. Então, o que acontece até hoje? A gente olha para um plano, olha para os orçamentos e não sabe onde está sendo alocados os recursos. Quanto que você está gastando para as mulheres na educação, na saúde, nos diferentes diferentes tipos de despesa, como a gente chama, né, nas diferentes unidades orçamentárias, quanto que isso está contribuindo também para a melhoria do país. Isso não está marcado. Então, com essa metodologia das transversalidades, a gente conseguiu marcar em todos esses programas, indicadores e metas, e a gente vai ter pela primeira vez essa marcação nas 11 áreas, inclusive na parte de gênero. Nas transversalidades ali, além de mulheres, a gente tem igualdade racial, a gente tem criança e adolescente, povos indígenas e agenda ambiental. Diferentemente do benchmark internacional, que é a agenda verde, né, o Green Budget, ou o Gender Budget, a gente inclui, né, outras categorias além de mulheres. A gente fez mulheres e a gente fez ambiental, porque inclui aí a agenda, não só a agenda verde, mas também a agenda azul e a agenda marrom. Isso significa, aqui nessa visão ainda mais estratégica também, não significa, mas a gente também trouxe um componente que são os indicadores-chave nacionais. Indicadores-chave nacionais são indicadores que medem o progresso de um determinado país. A gente tem 18 países que usam os indicadores-chave nacionais, além da OCDE, que usa, não exatamente o indicador-chave, mas usa algo muito parecido para medir o progresso em determinados temas.
E nesses objetivos estratégicos, a gente tem atacar os problemas relacionados à violência contra a mulher, relacionados à inserção ao mercado de trabalho e inserção, melhoria das capacidades, dos skills, para que as mulheres possam ter uma melhor inserção também. Então, eu acho que assim, a mensagem é que a gente faz um esforço de ter uma visão de futuro que olha para as diversidades, que marca isso, que identifica isso dentro das políticas públicas, identifica isso dentro dos orçamentos, para que a gente possa monitorar e, de fato, enxergar o que o país está fazendo, o que são os nossos orçamentos e o nosso planejamento, e cobrar também, né? Porque eu acho que a gente está em governo também, a gente tem algum compromisso com o setor público, a gente não faz para um governo, a gente faz para o Estado, a gente faz para o país, né? Então, independentemente de governos, a gente precisa ter uma agenda e a gente precisa ter métricas para que a gente possa cobrar os governos para que o país caminhe numa determinada direção. Tem muita letrinha, só para dizer que tem objetivos que dizem respeito à questão das mulheres, à estrutura do PPA, e aqui alguns números em relação às mulheres, né? Eu trouxe ambiental porque são as duas agendas que a gente mais é convidado para falar. A agenda, como é que está a agenda ambiental, como é que está a agenda das mulheres. Então, já fica a apresentação só. Então, a gente tem, em relação a mulheres, são 88 programas. Nós temos 36 programas que trazem algum tipo de medida para as mulheres. Nós temos 73 objetivos específicos, todos eles com métricas, todos eles têm indicadores, todos eles têm meta. Entregas, que é uma camada mais gerencial, produtos, bens e serviços, por exemplo, vacina, entrega, livro, entrega, né, para as crianças. Construção de casas da mulher é uma entrega, então a gente tem cerca hoje de 154 entregas identificadas, e 15 desses atributos vieram de participação social por meio da plataforma digital. A gente tem 9 eixos em que as mulheres estão contempladas, e aqui é o tipo de métrica que a gente está usando na camada estratégica para acompanhar essa evolução até 2027. A gente está usando não só os indicadores-chave, mas a gente está usando um sistema de bandas, como é o sistema de inflação. Alguns outras métricas usam esse sistema, a gente prevendo choques, incertezas, né? A gente não sabe o que pode acontecer no futuro, mas 2 muito importantes aqui, indicadores-chave temáticos, são renda, né? A razão entre rendimento médio de trabalho de homens e mulheres. A gente sabe que nós ganhamos menos do que os homens fazendo as mesmas coisas, trabalhando o mesmo número de horas, e a razão de mortalidade materna. A gente fala muito do feminicídio, e é um horror o feminicídio, mas a nossa taxa de mortalidade materna é 6 vezes, praticamente, ela dobrou em 2022, e ela é 6 vezes da OCDE. Claro que é uma grande variância no país, mas quando a gente olha para o norte, nordeste, mas principalmente para o norte, para populações indígenas, mas na região norte como um todo, a gente tem taxas altíssimas de mortalidade materna. E isso é uma proxy da qualidade de vida das pessoas. Acesso à educação, acesso a saneamento, acesso à saúde. Então, é muito importante que a gente acompanhe esses indicadores. Aqui é um exemplo de como que a gente tem marcação, a gente não vai trazer todas as 200 e tantas, mas porque a pergunta é, mas como é que as políticas públicas podem ajudar? A gente pode ajudar identificando quais são as políticas e fazendo direcionada. Então, aqui são alguns exemplos. Na agricultura familiar e agronegócio, por exemplo, levar assistência técnica para as mulheres. Essas métricas aqui são metas para mulheres. Dentro de cada programa, você tem a meta geral, e para mulheres, como é que você vai aumentando ali, por exemplo, o número de mulheres que são agricultoras familiares, que se beneficiam, que vão ter acesso à assistência técnica rural. Né? Promover bioeconomia e agricultura familiar de maneira inclusiva, isso é um tema muito importante em alguns estados, a inclusão produtiva, isso tudo dentro de um ministério, né? Autonomia econômica, ampliar oportunidades de acesso e proteção ao trabalho das mulheres, parte de fiscalização, violência, bioeconomia, aqui já é um outro tema. Então, eu vou encerrar por aqui essa primeira pergunta, Carla, não sei se você tem alguma outra, mas assim, a mensagem é, a gente está fazendo um esforço de ter uma visão estratégica. Claro que a visão 27 ela é um parâmetro, mas muitas dessas coisas que estão aqui, não só de mulheres, elas não vão se realizar
só até 27. A gente vai ter metas para 27, mas a gente sabe que não vai acabar o desmatamento até 27. Isso daí é uma meta, de descarbonização é uma meta mais longa. Feminicídio, a gente sabe que também é uma meta que pode exigir mais tempo. A melhoria da educação, resultados do IDEB, vai exigir um pouco mais de tempo, mas já coloca na direção e coloca como aquilo que a gente tem que monitorar. A gente vai ter 2.500 indicadores, mas nessa camada estratégica são 60. Quem tem 2.500, né, é muita coisa para cuidar, a gente não vai cuidar de nada. Cada ministério tem que cuidar do seu, mas do ponto de vista de centro de governo, é olhar para isso e, dentro da estratégia, dentro dessa visão de futuro, tem um lugar muito importante para a mulher. Obrigada, secretária. Acho que uma visão geral de como o planejamento está estruturando o desenho do orçamento, né? E aí, indo para perguntas mais específicas, e só temos 10 minutos, então, só para ir sharp, no que interessa principalmente aqui para a nossa comunidade de comércio, você falou de indicadores e metas, e, efetivamente, quando a gente olha para greenwashing ou gender washing, teve um artigo muito bom selecionado para o Prêmio IBRAC sobre gender washing, ou seja, políticas públicas ou políticas privadas, empresas privadas que não implementam efetivamente a equidade ou a participação da mulher na economia. Acaba sendo a política para inglês ver e acaba piorando a situação da mulher, porque parece que está acontecendo, mas não está acontecendo. Então, nas metas e nos KPIs que existem, já tem algum tipo de planejamento como interlocução com o setor privado para a obtenção de dados, ou interlocução interministerial para a geração de dados de outros ministérios, Ministério das Mulheres, ou, por exemplo, algum tipo de inteligência artificial que esteja sendo pensada nesse orçamento para a obtenção de dados, porque, como você falou, se você não tem o dado, você não consegue nem fazer a política, mas depois, se você tem a política, se você não tem o dado do resultado daquela política, aquela política acaba não sendo efetiva. Então, eu acho que talvez essa última pergunta, né, para essas metas, qual é o tipo de monitoramento dos dados que estão sendo pensados, já que o dado é realmente fundamental, e se existe algum tipo de interlocução com o setor privado e interministerial para a implementação dessas políticas. Excelente sua pergunta, Carla. Esse evento, né, do greenwashing, do gender washing, tem muito a ver com, primeiro, problemas de taxonomia, problemas de como é que você classifica, né? Isso todo mundo que trabalha com finanças conhece bem esse tema. Mas também, no caso de governos, com essa identificação das políticas. Né? A gente tende a fazer orçamentos muito amplos, em que você, como uma das naturezas da política pública é ela ser universal, né? Você oferece educação para todo mundo que precisa naquela faixa etária, você oferece saúde no nosso sistema, a gente tem um sistema que é universal. Então, é a dificuldade de você fazer essa segmentação, essa desagregação por público. Eu acho que esse esforço está dado, e a gente está evitando justamente o que seria um gender washing, dizer assim, o Bolsa Família ele atende mulheres. Bom, né, qual o percentual de mulheres, como que isso está identificado, para dizer, não, isso realmente está atendendo mulheres de renda mais baixa, que são vulneráveis, e que precisam ser atendidas nessa política. Eu acho que esse cuidado é um cuidado permanente de qualquer administração, pode ser no nível nacional, federal ou no subnacional, que é você ter, de fato, uma identificação eficiente das políticas e se elas estão atendendo o público-alvo correto. A segunda questão que você coloca, também muito relevante, é como é que você vai fazer o monitoramento disso. Como é que isso aqui vai dar certo? Né? Vai dar certo, a gente precisa, primeiro, que a gente tenha, nas nossas previsões lá do PPA, tem um caderninho, leiam depois, quando ficar público, que é sobre o cenário macroeconômico dos 4 anos, cenário fiscal. Tem uma previsão de crescimento, 2% de PIB, ainda não é o que a gente sonha, mas tem um crescimento de PIB, tem crescimento de arrecadação, para poder viabilizar as políticas. Boa parte dessas políticas, especialmente essas que são para as mulheres, elas têm caráter redistributivo. Né? As mulheres que
sofrem mais violência, só que elas precisam de maior empoderamento econômico. Então, você precisa ter assistência técnica, precisa ter crédito, precisa ter microcrédito, tudo isso precisa de recursos para realizar. Mas o monitoramento disso, eu acredito, não é algo que pode ser feito, pode até ser feito, mas não é a melhor forma de se fazer exclusivamente pelos governos. Né? Eu acho que onde deu certo políticas ou planejamentos de mais longo prazo no Brasil foi onde em estados e municípios têm boas experiências, onde você envolve sociedade civil. Então, a gente está prevendo, na minuta do PLPPA, do projeto de lei do PPA, um artigo em que fica, né, prevista a criação de um observatório composto por governo, terceiro setor, setor produtivo, universidades, centros de pesquisa, para que esse observatório possa acompanhar, porque é quando a sociedade se apropria daquilo que é política pública e pressiona pelas políticas públicas que elas têm uma maior chance, não só de serem realizadas, mas de terem continuidade, independentemente de mudanças, né, governamentais. Então, essa é uma das previsões. Além disso, a gente tem outros monitoramentos, encaminhamentos de relatório ao Congresso Nacional, né? A gente tem representação, então, democracia representativa, a gente tem que receber tudo isso, mas eu acho que essa criação desse observatório é muito importante. Você falou internamente do governo. O Ministério das Mulheres está criando um observatório da mulher. Alguns ministérios estão com essa ideia de vamos criar alguma inteligência interna, capacidade estatal, para poder coletar dados, analisar dados, e isso servir de subsídio também para a melhoria da elaboração. Então, todo esse processo é um processo que é inovador, mas que precisa evoluir nos próximos anos, incrementalmente, para que a gente possa ter dados melhores, melhores análises, melhores projeções e um melhor acompanhamento também. Eu acho que aí as políticas para as mulheres, né, com o tema já ganhou importância, tem importância, a gente vê cada vez mais, eu fico bem feliz quando vejo as mulheres mais jovens, né, muito mais engajadas e que têm outros desafios diferentes da minha geração e da geração anterior, mas ainda tem muitos desafios, que é estarem junto para poder pressionar para que problemas que nos envergonham como civilização possam ser eliminados. Muito obrigada, secretária. Acho que a gente já teve uma visão geral, não sei se ficou alguma dúvida. Acho que está claro para todos nós que essa gestão governamental tem um olhar, né, tem uma perspectiva de gênero nas políticas públicas. Outras iniciativas que a gente vê de outras secretarias, de outros ministérios, da Apex, como o programa Elas Exportam, ou algumas outras iniciativas de inserção da mulher da economia, olhando para a microempresa, para as empreendedoras e para o incentivo de microempreendedoras, a gente vê também em outros ministérios. Então, eu imagino que tudo isso vai ser, de alguma forma, coordenado dentro desse programa, né? Eu agradeço, secretária, acho que a gente precisa encerrar por aqui e ir para o almoço. Obrigada. Obrigada.